Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Quem puder me dar um retorno, boa tarde pessoal. Boa tarde Ítalo, boa tarde Concurso Público para Sempre. Boa tarde Kelly, boa tarde Rogério, meu amigo. Tainara, minha noiva. Boa tarde pessoal, boa tarde Monique. Como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Esperar só uns minutinhos para o pessoal ser notificado. Obrigado Esther, obrigado. Boa tarde Marina, minha irmã, família e amigos em peso aqui. Obrigado a todos. Bom pessoal, já para a gente dar início então a essa nossa live de Trilha da Aprovação. Por que eu dei o nome dessa live de Trilha da Aprovação? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, trazer algumas experiências pelas quais eu passei nessa minha jornada de concurso público, para poder ajudá-los nesse momento. A gente recentemente virou o ano, né? A gente está em 2022, um ano que promete bastante para os concursos públicos em geral, e uma das nossas expectativas é o concurso de oficial de promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Lá em 2015 também tive a experiência de muitos de prestar o TJ São Paulo em 2014 e em 2015, logo no comecinho em janeiro, tive a oportunidade de prestar o concurso de oficial de promotoria e exercer o cargo desde 2018. Agora me dedicando mais à docência e ao trabalho, venho aqui hoje, a pedido de alguns colegas, ajudá-los a ter um direcionamento de como eu faria se eu estivesse começando hoje, com toda a experiência que eu tenho no mundo dos concursos, a estudar para o concurso de oficial de promotoria. Bacana, pessoal? Então a primeira coisa que eu quero deixar clara aqui para vocês é o seguinte: poucas coisas no mundo dos concursos estão absolutamente certas ou absolutamente erradas. A gente tem que entender que somos indivíduos, que somos individuais. Então todos nós temos as nossas peculiaridades. Então o que funcionou para mim não necessariamente pode funcionar para você, e o que funcionou para você também pode não funcionar para mim. Qual o intuito dessa live então, Ronaldo? Se não necessariamente eu seguir à risca tudo que você disser, eu vou ser aprovado. É você trazer isso para o seu dia a dia, para a sua individualidade e transformar isso de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu dia a dia, fazer da melhor maneira possível para que você consiga atingir esse objetivo de ser servidor público, que um dia foi meu sonho, hoje é o sonho de muitos e tenho certeza que vocês irão alcançar. Então, antes da gente começar, feita essa ressalva de que tudo que eu disser aqui não necessariamente está errado ou correto e de que vocês devem adaptá-los à realidade de vocês, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente quando vão enfrentar um desafio desse tamanho, um desafio de projeto de vida, é o seguinte: o que eu quero para a minha vida? É tomar a decisão do que você quer daqui 5 anos. Você realmente quer ser servidor público? Provavelmente você já deve ter decidido que sim. Mas não é só isso que você precisa decidir. Você precisa decidir qual cargo você quer exercer. São centenas, talvez milhares de cargos possíveis que estão esperando candidatos qualificados para ocupá-los e exercê-los. E o direcionamento ele é essencial, porque num mundo competitivo como o de hoje, e num mundo extremamente acirrado, que é o dos concursos públicos, vocês precisam ter em mente que o foco ele é a principal ferramenta de aceleração na realização dos seus sonhos. Um abraço para o professor Douglas, que está aqui na live, né? Um abraço para minha mãe também, acabou de entrar. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui comparecendo, é uma honra para mim. Voltando um pouquinho. Decidam aquilo que vocês querem. Esse ano de 2022, ele está recheado de concurso para sair. É o concurso da polícia, que está na iminência de sair edital. Concurso de oficial de promotoria, que muito provavelmente, se Deus quiser, sairá esse ano. Concursos de TRT que estão ameaçando voltar. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo disse que não vai sair esse ano, mas o ano que vem é possível que saia. Então são muitos concursos, além das procuradorias municipais que estão, das prefeituras, das câmaras, que estão próximos à cidade de vocês, que abrem essa oportunidade. Mas fazer tudo de uma vez, fazer tudo sem nenhum critério, isso só vai levar vocês
mais longe do seu objetivo, vai tirar o foco seu e você primeiramente precisa decidir e assumir essa responsabilidade. Eu quero estudar para o concurso de oficial de promotoria. E a partir dessa decisão, você toma o seu direcionamento, assuma a responsabilidade da sua decisão e segue em frente com uma estratégia consistente, que a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre uma das possíveis estratégias, e foca naquilo. Ah, Ronaldo, mas apareceu um concurso muito parecido no meio do caminho, posso fazer? Pode e deve. Mas não pode, por exemplo, chegar para mim e dizer, Ronaldo, eu quero estudar para o TRE e para o oficial de promotoria ao mesmo tempo. É possível? Infelizmente não é possível. Infelizmente, se você fizer isso, tentar andar nessa corda bamba, você não vai ser aprovado nenhum nem outro. Os dois são muito competitivos, cada um tem sua peculiaridade e raras as exceções, como por exemplo a do TJ com o oficial de promotoria, os editais são muito divergentes. O tamanho de cada matéria acaba não sendo compatível, então fiquem atentos a esse erro crucial, que eu digo para vocês que cometi muito e que me atrasou muito nessa vida de concurseiro. Achar que a gente pode simplesmente abraçar o mundo, simplesmente que cada edital que surge na rua é uma oportunidade. Muito pelo contrário, a oportunidade é você construir todos os dias, com base naquele foco, naquele objetivo, a sua aprovação. Então, Ronaldo, maravilha, decidi que eu quero ser oficial de promotoria. Isso é certeza que eu vou conseguir? Não, mas já é um passo importante você ter esse foco, você ter esse direcionamento. Qual é a primeira coisa que você faria se você, a partir de hoje, decidisse iniciar um projeto de vida para ser oficial de promotoria? E a resposta não poderia ser diferente, não poderia ser mais clara possível do que leria o edital. E acreditem, pessoal, quando eu faço essa ressalva, quando eu deixo claro que o primeiro passo é ler o edital, é porque não é tão óbvio assim. Milhares e milhares de pessoas que prestam concurso público hoje vão até a prova não somente sem estudar, mas sem ler sequer o edital. Não tem jeito, pessoal. Vocês precisam conhecer a regra do jogo. Vocês precisam conhecer quais são as regras que vão estabelecer aquele concurso público. Quais matérias vão cair, quantas vagas, para qual localidade, qual é a função exercida pelo aquele cargo, quais matérias têm mais peso, qual tem menos peso, qual tem mais questões, tem redação, tem português, tem matemática. E nisso, você tira uma tarde de domingo, você tira uma tarde de sábado, lê esse documento de suma importância e já tem a sensação do desafio que você vai enfrentar. A primeira sensação que vocês vão ter é a seguinte: não é possível, Ronaldo. É muita coisa, é muito grande. E se vocês não tiverem essa sensação, digam-me aqui nos comentários, Ronaldo, eu tô com essa sensação, eu tive essa sensação, realmente parece que não é possível, é uma infinidade de matérias, é uma concorrência muito grande. Isso é o primeiro passo para você perceber o tamanho do projeto de vida que você deve se comprometer. Então é por isso a importância de se ter essa noção daquilo que você vai enfrentar. E o edital é o primeiro passo disso. Lido o edital, pessoal, a gente já começa a entrar na parte prática. Eu, quando passei no concurso de oficial de promotoria, estava numa situação de vida que se eu não tivesse esse quarto passo que eu vou dizer agora, eu com certeza não seria aprovado. E muitas das pessoas ignoram esse passo. É o passo do planejamento. Na época, 2014, 2015, eu ajudava na loja da família, na parte da manhã, fazia estágio no fórum da cidade, na parte da tarde, eram 6 horas de estágio, e ainda fazia faculdade à noite. Nossa, Ronaldo, mas como você conseguiu fazer tudo isso? Duas coisas: planejamento e abdicação. Então o primeiro passo que você precisa ter aqui, você que trabalha, você que tem família, você que tem seu negócio, você que está fazendo a sua faculdade, mas quer ir de cabeça para esse projeto, é ter planejamento. Você precisa se conhecer. Além de conhecer o inimigo, que é pelo edital do concurso que você o fará, você tem que se conhecer. Você tem que conhecer o seu dia a dia, tem que conhecer suas limitações e tem que conhecer o seu espaço de oportunidade. E qual é o primeiro passo desse planejamento? Eu sempre fiz da seguinte forma: cronograma. Nossa, Ronaldo, um cronograma? Mas eu não posso pedir para alguém fazer isso para mim? Eu não posso pegar um edital verticalizado? Pode, e é até interessante. Só que uma coisa você deve tomar cuidado.
O cronograma, a pessoa mais capaz de fazer isso por você é você mesmo. Por mais que haja profissionais qualificados para fazer seu cronograma, que é diferente de edital verticalizado, digamos, o edital é uma coisa, o cronograma é outra. O edital é como você vai estudar passo a passo aquilo que é necessário. O cronograma é quando você vai estudar aquilo. Então você precisa ter em mente que é você quem conhece a sua realidade e é você que tem que pôr a mão na massa e fazê-lo. E como se faz, Ronaldo? Eu recomendo que se faça semanal. O cronograma semanal você consegue ter uma noção mais realista daquilo que vai acontecer. Geralmente o cronograma mensal ele não dá certo. Ocorrem alguns imprevistos durante algumas semanas mais à frente que você talvez atrapalhe o seu cronograma e te gere ansiedade. Então o primeiro ponto que eu queria dizer para vocês, a quem está anotando, é fazer um cronograma semanal. E como que eu faço esse cronograma? Primeiro, antes de tudo, faça um cronograma factível, um cronograma real. Não estipule metas ilusórias, metas utópicas, metas desgastantes, metas que você sabe que não vai cumprir. Você trabalha, você tem uma família e estipula estudar 8 horas por dia. Você não vai fazer. Você não vai estudar 8 horas por dia. Não tem condições. Seja factível com a sua realidade. Seja factível com aquilo que a sua vida, nas suas circunstâncias, lhe impõe. Então a primeira coisa, cronograma semanal e de forma factível. E como eu vou fazer isso? Você vai começar pelos compromissos. Como que você vai fazer? Pega uma folha, um papel A4, desse jeito, ou no Excel, divida por 7 dias na semana. A partir de então, você vai listar suas horas de estudo? Não. Você vai começar pelos seus compromissos. Eu fiz aqui um cronograma bem rascunhado de como estaria a minha rotina hoje se eu estivesse estudando para concurso. E olhem só o exemplo, volto a reiterar, isso é a minha realidade, não é nenhuma sugestão de cronograma para vocês. Vocês adaptam conforme a realidade de vocês. Mas vamos supor na minha realidade, o que eu teria feito? Uma segunda-feira qualquer, acordando 7 horas da manhã, até 7h30, aí olha o erro da pessoa. Eu começo meu trabalho às 9 horas da manhã. E hoje eu tenho a possibilidade de fazer 3 dias de home office e 2 dias presencial. Olha o erro da pessoa. Vamos supor que segunda-feira, 9 horas da manhã, eu deveria começar a trabalhar. Eu coloco que das 7 às 9 eu vou estudar, sendo que eu acordo às 7. É possível? Não é possível, gente. Seja realista. Você precisa acordar, você precisa tomar café, fazer sua higiene pessoal, conversar com a sua família e você precisa colocar tudo isso detalhadamente no seu cronograma. Você precisa colocar tudo isso detalhadamente no seu planejamento. E o que eu coloco aqui? Que das 7 às 7h30 eu vou dedicar esse tempo ao meu café da manhã e à minha higiene pessoal. Vou tomar um café, tomar um banho, meia hora é suficiente para isso. E das 7h30 até as 8 eu vou conversar com a minha família, vou conversar com meu pai, com minha mãe, vou mandar uma mensagem para minha noiva, vou conversar com as minhas irmãs, vou dar uma atenção pro cachorro, vocês já devem estar ouvindo, eles estão bem exaltados aqui hoje. Mas vou dedicar esse tempo aqui para eles. E 8 horas da manhã? Fiz tudo que eu tinha que fazer. A partir daí eu tenho um tempo livre, das 8 às 9. Às 9 eu preciso começar a trabalhar, eu tenho as minhas responsabilidades e vou cumpri-las no horário. Então aqui eu deixo um espaço em branco. Vamos com calma, não vamos colocar tempo de estudo ainda. Das 9 até as 17 eu trabalho. Tenho 1 hora de almoço, mas eu uso esse tempo também para descansar e falar com a minha família, caso eu não almoce em meia hora, ou para fazer alguma outra atividade aqui da casa. Segunda-feira eu dedico também tempo à atividade física. E aqui eu deixo claro para vocês, um erro que eu cometi na minha época de estudo foi de negligenciar a atividade física. O nosso corpo não é máquina, nós não somos máquinas. Nós precisamos dessa atividade física, da saúde física e mental para chegar aos nossos objetivos, para atingir esses desafios que são extremamente desgastantes e complexos. Estudar não é bacana, pessoal. Estudar para um projeto de vida é uma coisa muito difícil, que infelizmente 1 ou 2% que se propõe a fazer isso, que é que vai conseguir. Então esteja preparado para estar entre a minoria. E a saúde física e mental ela é extremamente importante. Então coloquemos aqui a atividade física. Se eu termino o trabalho às 17, vamos supor que eu chegue à academia às 17h30 e acabe meu treino às 18h30. Realista, 1 hora, tudo certinho. Das 18h30 até as 19h30, o que eu vou fazer? Chegar a casa, tomar meu banho, comer alguma coisa, dar uma leve descansada
E aí sim, das 19h30 até as 22h30, eu tenho mais um bloco de 3 horas em branco. E é claro, outro erro que muita gente comete, achar que, por exemplo, se o horário de dormir é às 23h, encerrar aquele bloco de estudo às 23h. Você não vai fazer isso. Não tem como você simplesmente fechar o livro, cair na cama e dormir. Não faz sentido. Então, olha nesse cronograma fictício que eu fiz para vocês. Das 22h30, eu encerro o meu bloco, que eu vou colocar o estudo aqui mais para frente, mas por enquanto está em branco. Eu coloco o encerramento do meu bloco, para aí sim, às 23h, estar dormindo. Esse foi um dia. Você vai fazer isso todos os dias da semana. Olha um exemplo de variação. Tem que ser tudo perfeitinho assim, Ronaldo? Segunda assim, terça assim, quarta assim? Não. Eu não disse para vocês que eu tenho 2 dias de trabalho presencial e o meu trabalho fica a 1 hora da minha casa. Então, por exemplo, aquele bloco de 1 hora entre as 8 e as 9 da manhã, que eu vou preencher com estudo, eu já não tenho. Eu estou no trânsito. Eu saio de casa às 8. E aquele bloco de 3 horas lá no final, eu também não tenho. Por quê? Porque eu saio às 17, chego às 18 e também não vou ter. Olha, percebam como o autoconhecimento era importante. Se eu pego 1 hora de trânsito, trabalho, 1 hora de trânsito para chegar em casa, vocês acham mesmo que eu vou ter condição de estudar a mesma quantidade, na mesma qualidade que no dia anterior? Que eu tinha ido simplesmente à academia, arejado a cabeça, descansado e estarei aqui na minha cidade? Não. Então eu sou realista e ao invés de colocar que eu vou estudar das 19h30, depois de ter chegado à casa às 18h, tomado meu banho, comido, conversado com a família, e que eu vou estudar das 19h30 até as 22h30, eu não vou. E se eu colocar que eu vou até as 22h30 e não cumprir, isso vai gerar em mim um sentimento de frustração, que a longo prazo vai destruir a sua motivação, vai destruir os seus planos. Então não faça isso. Saiba se conhecer, aprenda os seus limites e trabalhe com eles, sempre tentando vencê-los, mas sempre sendo realista, para que o seu projeto trabalhe a longo prazo. Não para que você faça isso uma semana, cumpra de forma extremamente extenuante e na semana seguinte já não cumpra nada. Não vai adiantar. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou derrubar um mito aqui, na minha opinião, que vai mostrar para vocês como a constância ela é muito mais importante do que a intensidade, pelo menos no mundo dos concursos. Então, encerramento desse bloco na terça-feira às 21h30 e às 23 horas dormindo de novo. Segunda-feira é um dia que eu também trabalho em home office. Quarta-feira, me perdoem, é um dia que eu também trabalho em home office. Eu repito a segunda-feira, então teria 1 hora e 3 horas, 1 hora de manhã e 3 horas à noite. Na quinta-feira, eu repito, na sexta-feira, que eu também tenho presencial, eu repito a terça-feira, e na quinta-feira eu ainda coloquei um espaço para, por exemplo, atividades religiosas e a missa. Não abro mão disso. Disse a vocês que a gente vai ter que fazer muita abdicação, mas tem coisas como a atividade física e, na minha opinião, bem mais particular e deixo bem mais reservado, a parte da orientação espiritual é muito importante para a gente ter essa sanidade mental de seguir em frente nos nossos planos e entender algumas coisas que acontecem nessa caminhada de concurso público que talvez a razão não consiga explicar. Percebam aqui que eu fiz um cronograma bem... um esboço mesmo, com poucos detalhes da minha rotina hoje. Vocês vão fazer com todos os detalhes possíveis e vão achar esses espaços em branco para que vocês coloquem o tempo de estudo de vocês. Aqui no meu cronograma, deixando espaço para academia, deixando espaço para família, deixando espaço para atividades religiosas e deixando o sábado à tarde inteiro e o domingo livre, eu consigo 18 horas por semana. Nossa, Ronaldo, 18 horas por semana você está de brincadeira comigo. Está de brincadeira. Eu não vou passar em nada. Não vou passar em absolutamente nada. Tem gente por aí falando que eu preciso estudar 30 horas por semana, você vem com 18 horas na semana, falando ainda que não vai estudar domingo. Outro detalhe, pessoal. Na minha opinião, projetos a longo prazo precisam ser sustentáveis. E a existência de um dia de descanso é fundamental para que você mantenha a sua rotina em dia. Então o domingo é para descansar e para se planejar. Não tem edital na rua? Tem edital na rua, é diferente. Aí é domingo a domingo, é pau na máquina, é sem pensar 2 vezes, sem ter amanhã, porque são 2 meses ali que você está com a faca no pescoço, a motivação em alta, você vai fazer aquilo porque você tem uma data. Agora, sem edital na rua, sem saber quando é a prova, você não
ter um dia de descanso, eu acho que isso a longo prazo também tem o mesmo efeito de rotinas utópicas, rotinas exaustivas e desgastantes. Só vai destruir a sua motivação e quanto mais o tempo passa, mais você vai descumprindo seu cronograma, porque ele é utópico, que ele não é sustentável. Você não está se considerando como um ser humano, como um corpo de carne e osso, está considerando como uma máquina. Então percebam, 18 horas por semana. Ronaldo, como assim? Você não abdicou de nada aí. Ah, não? E o futebol? Aos sábados? E, por exemplo, você viu algum dia da semana eu encontrando, por exemplo, com amigos, com a noiva? Tudo tem abdicação. Balada não consta aqui. Tudo tem abdicação. Você precisa abdicar de uma coisa hoje que você quer no presente para você ser aquilo que você quer no futuro. Lá em 2015, eu poderia, por exemplo, ter todo o sábado livre, jogar bola, coisa que eu amo futebol, amo jogar bola. Poderia sábado, tá todo sábado lá jogando com os meus amigos, era o que eu queria. O que eu poderia conseguir? Poderia conseguir mais interação social, poderia ser campeão do campeonato municipal de futebol, mas eu seria oficial de promotoria hoje? Não sei. Talvez não. Muitos sábados foram importantes de abdicação no que eu sou hoje. Então olha a sua rotina, eu tenho aqui um barzinho com os amigos na sexta-feira, é de lei, tá marcado, não tem o que fazer. Você não vai abrir mão disso? Você prefere, por exemplo, abrir mão da sua saúde física, da sua saúde espiritual, da sua saúde mental? Ah, Ronaldo, mas isso é minha saúde mental, eu preciso disso. Maravilha, saiba se conhecer e dê prioridade para aquilo que é prioridade. Então o cronograma, ele é importante para isso, para você identificar onde está o seu excesso, onde está os seus espaços e o que você pode fazer com a sua vida. Mas, Ronaldo, eu não estou acreditando que com 18 horas por semana eu vou conseguir ser aprovado. É possível? É possível. Vai acontecer? Não sei. Repito aquilo que eu falei no começo da live. Eu estou contando a minha história. A sua vai ser completamente diferente. Você pode estudar 30 horas e não passar, pode estudar 15 e passar. Vai depender de uma série de fatores de como você está estudando, de qual é o nível de concentração que você está ali. Mas se o critério for único e exclusivamente a quantidade de horas, se a gente esquecer de tudo, ah, Ronaldo, vamos esquecer dos problemas pessoais, vamos esquecer da dificuldade naquela matéria, vamos conversar em horas. É possível passar no concurso oficial de promotoria trabalhando durante o dia, tendo que dedicar horas à família, tendo que dedicar à atividade física? É possível. Nesse cronograma que eu fiz aqui com 18 horas, deixando o sábado livre, hein? Deixando a tarde do sábado livre, eu fiz uma conta. Entrei hoje num curso de mais referência, por exemplo, vou dar um exemplo, sem nenhum tipo de vinculação à instituição, mas foi a instituição que eu estudei à época. Hoje um curso no NEAF, eu abri aqui a página deles para ver, 90 horas. 90 horas um curso teórico. O mínimo que você precisa ter para entender o edital e seguir o seu caminho. Se você estudar 18 horas por semana até julho, que é mais ou menos quando a gente imagina que se tudo ocorrer bem, a pandemia, infelizmente está subindo de novo, mas vamos supor que não haja estado de calamidade, que a situação não se agrave tanto, é isso que a gente quer e ora para isso. Mas vamos supor que saia o edital lá em julho e você estudou com constância, faça chuva ou faça sol, as suas 18 horas por dia, que dá ali 2 horas, que dá ali... Vou até diminuir, uma pessoa que trabalhe mais, uma pessoa que estude 2 horas por dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, 2 horas. Vão dar quantas horas? 12 horas. Se você estudar 12 horas por dia, eu fiz a conta aqui, em 30 semanas, você vai ter simplesmente 360 horas. São 4 vezes mais do que o curso completo do NEAF, referência no mercado, que é um curso de 90 horas. Então lhe falta tempo ou lhe falta constância? Porque não adianta nada você fazer 30 horas na primeira semana e 2 na segunda. Porque você se propôs a fazer 40 na primeira semana, não conseguiu e se desmotivou. Ai meu Deus, estão estudando 40 horas líquidas na semana e eu consegui 30. Conseguiu 30 daquele jeito, né? Conseguiu 30 fingindo 1 hora que estava estudando, olhando para o mosquito passando. E se você se propor a estudar com qualidade, com seriedade, com materiais e professores sérios, 2 horas por dia,
Você consegue. Eu tenho certeza que você consegue. E aqui, eu repito, estou desconsiderando um cenário mais confortável. Se você conseguir 3, melhor ainda. Mas se propõe a fazer o mínimo. Vai experimentando. Nossa, Ronaldo, fiz um cronograma aqui no domingo e deu 2 horas por dia e eu cumpri. Aquela motivação vem e agora eu vou aumentar para 2,5. Chega na outra semana, cumpri, agora eu vou aumentar para 3. Poxa, agora eu já não consegui cumprir, vou voltar para 2,5. Então se teste. Tenha em mente que você não é um produto pronto, que você não é um produto acabado, que você não é um padrão. Ninguém aqui é padrão. A gente não está vivendo o Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, onde todos são designados para determinada tarefa e pronto, final. Um abraço para a Lara, a minha companheira aí de legislação com afinco, que está aqui prestigiando. Muito obrigado, Lara. Mas nós não somos, e a Lara vai concordar, não somos produtos prontos. Não estamos numa caixa. Não estamos aqui de uma forma embalada com código de barra, só porque tal pessoa fez desse jeito e passou, tá tudo certo. Não, não é assim que funciona. Se teste e saiba que a constância é muito mais importante que a intensidade. Beleza, Ronaldo, defini que eu quero estudar para o concurso oficial de promotoria, li o edital inteiro, conheci o desafio, fiz meu cronograma semanal, encontrei aqui 20 horas por semana, eu vou cumprir, mas agora o que eu faço? Você vai decidir o seu método de estudo. E tem algum método secreto das universidades americanas que ninguém conhece, que só os primeiros colocados sabem? Não, não existe. A primeira coisa que você vai definir é, eu vou estudar por videoaula ou por livro? Porque alguma coisa você vai ter que fazer. Ou você vai ter que pegar um livro, um PDF ou a legislação seca e vai ter que ler. Desculpem-me, mas eu não aprenderia português, por exemplo, se não fosse por um material didático, seja livro, seja PDF, seja videoaula. Ah, Ronaldo, qual que é o melhor? Não sei. Para mim, por exemplo, para português, videoaula foi o que funcionou. Mas em direito penal, quando eu estudei, por exemplo, concurso de analista do MP, o que funcionou foi um livro. As videoaulas não funcionavam. Percebam como nós não somos máquina? Não é porque eu percebi lá atrás que português eu me dava melhor com um professor específico e por meio de videoaula que eu vou ter facilidade em todas as matérias com videoaula. E eu vou provar aqui para vocês, meus materiais estão aqui do lado. Então defina. Eu sou mais suscetível a aprender com videoaula? Qual professor? PDF? Livro? O importante é o direcionamento. Eu sempre prefiro e sempre vou indicar àqueles que ainda não conhecem o seu método de estudo que comecem pelas videoaulas. Geralmente o índice de erro é menor, porque geralmente na videoaula você tem um direcionamento. Você vai hoje num site de concurso e compra o curso profissional de promotoria. Se for um curso sério, vai ter o direcionamento certo. Agora, você comprar um livro de, por exemplo, improbidade administrativa, você não sabe talvez a profundidade que você tem que estudar para esse concurso. Você comprar, por exemplo, um livro de português, você talvez vai comprar o quê? O Bechara? Você vai aprender português? Muito bem. Para concurso do oficial de promotoria? Talvez não. Não é aquilo que o livro se propõe. Então, primeiro de tudo, se você não sabe qual é o seu método, se você ainda não se testou, e teste-se, isso é muito importante, vá primeiro na videoaula. Não precisa gastar dinheiro não, tem muita coisa no YouTube, muita coisa dos professores, dos melhores professores no Brasil. Hoje, se você for no YouTube, por exemplo, dos grandes cursos, tem aulas e aulas e aulas, milhares de aulas para você se testar. E aproveite o tempo que você tem. Ah, Ronaldo, eu não sei quando esse edital sai, isso me desmotiva tanto. Muito pelo contrário, motive-se. Você tem tempo para testar. Você tem tempo para se testar, para se conhecer. Evite erros no momento em que você não terá margem de erro. Então faça isso. Teste-se. E a partir de então, eu decidi que eu quero estudar por videoaula, Ronaldo. O que eu faço? Primeira coisa que eu falo para você. Monte seu caderno. E como eu faço isso, montar meu caderno? É simplesmente fazer as anotações de aula pertinente. E aí que entra de novo a vantagem da videoaula. Eu não quero fazer nenhuma apologia à videoaula. Vejo aqui que tem muita gente falando que gosta mais de PDF, que prefere aula. Mas percebam, na videoaula você vai ter ali tudo que você precisa. No livro talvez você não consiga, a princípio, discernir aquilo que é importante ou não para montar seu próprio caderno. Mas num certo grau de maturidade você vai conseguir fazer isso com certeza.
E aqui eu quero mostrar para vocês alguns dos meus materiais e mostrar para vocês a importância de se montar um caderno. Ah, Ronaldo, mas demora tanto, demora demais. Vou demorar aí 2 meses, talvez, para fazer um caderno de português. Muito pelo contrário, eu acredito que isso vai demorar mais. Eu demorei mais. E hoje, vendo aqui os meus históricos, eu percebi. Salvo engano, eu levei em torno de agosto, foi agosto, primeira aula que eu assisti, foi julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, foram quase 7 meses num curso de português para montar um caderno, em 2015, que está comigo até hoje. Percebam a importância? Esse caderno de português que eu fiz, na época eu estudei um curso intensivo, inteiro, quer dizer, um curso completo de português com a Adriana Figueiredo, e que se alguém quiser uma indicação de professora de português, tem várias, tem a Renata, tem a Flávia Rita, mas na minha época eu fiz com a Adriana Figueiredo. Percebam, tá aqui, conseguem ver? Aqui tem um cronograma das aulas. Aula número 1, 1 hora e pouco de aula, dia 8/7/2015. Feito. E foi, no próprio caderno. E fui encerrar a última aula dia 18/1/2016, pouco antes da prova. Olha o tempo que eu levei para fazer esse caderno e transformá-lo hoje no meu melhor amigo para português. Eu nunca mais fiz nenhum curso de português completo. Isso quer dizer que eu sei tudo de português? Muito pelo contrário, tem muita coisa para aprender. Mas você acha mesmo que com um conteúdo desse, tendo feito todas essas aulas e anotado aquilo que é realmente importante, que uma boa revisão não vai me colocar novamente numa condição de fazer uma boa prova? Olha a importância disso, isso é para sempre. Eu fiz em 2015 e 2016 esse caderno, reutilizei em 2018 para a prova de analista. Acertei todas as questões de português. Então é muito mais do que uma perda de tempo. Muita gente pode falar, eu gosto do curso tal porque o caderno vem pronto. Pode ser uma facilidade, mas pode ser o seu erro principal. Pode ser aquilo que vai fazer a diferença. Montar esse caderno com as minhas próprias mãos, sabe? Além de você ter todo o orgulho de ter o seu material, o seu manual caseiro, como diz o professor Rogério Sanches, você vai estar aprendendo muito mais. Vai ter uma ferramenta muito poderosa. Então, perceba. A primeira coisa que eu faria, depois de montar o cronograma e organizar os estudos, é pegar o edital e analisar. Oficial de promotoria, cai português, matemática, raciocínio lógico e direito. Com 5 matérias em direito: processo civil, processo penal, administrativo, constitucional e penal. Dentro desse cronograma aqui que eu fiz, como que eu coloquei? Percebam, aquela 1 hora da segunda-feira, processo penal. Por que processo penal, Ronaldo? 1 horinha só por semana? Processo penal ele é menor. E você precisa ter essa nuance, você precisa ter essa esperteza. Por que você vai colocar 3 horas de processo penal e 3 horas de português? Não faz sentido. Ah, mas Ronaldo, eu vou terminar aqui as aulas em 2 semanas, em 3 semanas, e o que eu faço? Começa a revisar. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Começa a revisar. Ah, mas português está atrasado, coloca português no lugar. Perceba como tudo é adaptável. Coloco 3 horas de direito administrativo nessa mesma segunda-feira. Eu não gostava muito de estudar 2 matérias por dia. Mas quando a matéria era muito pequena, e o exemplo é Direito Processual Civil em Oficial de Promotoria, um curso hoje do NEAF é 1h30, é muito pouco. Você vai colocar a mesma quantidade de horas para processo civil e português? Faz sentido. Você vai ter 2 questões de processo civil e 35 questões de português. Talvez 30 se for colocar informática e houver uma readaptação ali. Mas percebam que você precisa ter essa estratégia. E como que você tem essa estratégia? Conhecendo o edital e conhecendo a sua rotina. A partir daí você começa a formar a sua estratégia. Você começa a formar o seu cronograma. Você começa a se direcionar. Um direcionamento ele é muito importante mesmo. Você precisa saber se você está estudando a coisa certa ou não. E os cursos, materiais, por exemplo, a Nayara tem um cronograma de indicação que é excelente para você poder encaixar dentro desses horários, mas ela não vai fazer por você, por exemplo, a sua rotina, ela não te conhece. Eu não vou fazer para você a sua rotina, eu não te conheço. Os professores de cursinho não farão isso por você. Então percebam que o passo do planejamento é fundamental.
para você, conhecendo o seu desafio, encaixar aquilo que você precisa fazer dentro da sua rotina. E tá, Ronaldo, você me mostrou aí, fez seus cadernos, tem aqui caderno de português, tem aqui o caderno de matemática, raciocínio lógico que você fez, o caderno de direito administrativo, de direito constitucional que você fez, a legislação com afinco que vocês adquiriram, né, de mim e da Lara, obviamente veio da inspiração do caderno da Juspódio, mas vocês têm tudo anotado, fizeram as aulas de direito, colocaram tudo lá, tá tudo pronto. Eu montei o meu caderno. Para onde eu vou? Em primeiro lugar, não se esqueçam que nada são etapas fechadas. Primeiro eu tenho que estudar teoria, depois eu tenho que fazer questão, depois eu tenho que fazer revisão. Aí que entra um outro erro que, olhando para trás, eu percebo que não deveria ter cometido e que talvez tenha sido o principal erro para que eu não tivesse sucesso no concurso de escrevente de 2014. Eu achava que as etapas eram fechadas. Achava que primeiro eu tinha que terminar a teoria, depois eu iria para as questões e depois eu iria para as revisões. Sabe o que aconteceu em 2014? Eu sequer consegui terminar a teoria. Não fiz uma questão para a prova de 2014. O que aconteceu? Reprovado. Tendo essa percepção do erro, eu olhei para trás, depois de ter tomado a porrada, e percebi, eu preciso transformar minha rotina com todos esses elementos. Todos são importantes. Eu preciso ter a teoria de português, e depois que eu estudar a aula de verbos, eu preciso, naquele dia, ou no dia seguinte, ou pelo menos naquela semana, fazer as questões de verbos. O máximo de questões de verbos possíveis. Para quê? Para ser uma forma de revisão. Eu postei uma caixinha aqui de como as pessoas revisam, e muitas pessoas falaram que revisam por questões, e eu acho isso uma forma muito inteligente de se revisar. Tem um porém, você nunca vai abarcar tudo, porque nunca caiu tudo, sempre tem temas que ainda não caíram, ou pelo menos não caíram de certa forma, de certa maneira. Então você não consegue abarcar tudo com as questões, mas é uma forma inteligente de se revisar também, e muito mais dinâmica. Mas você tem que ter feito a aula de verbos, e ido até o Q concurso, por exemplo, e fazer as questões de verbos. E daqui uma semana, se você, dentro daquele cronograma semanal, estabeleceu que a quinta-feira vai ser um dia de revisão, um dia de releitura e revisão, para mim, muita gente estabelece métodos milagrosos. Perdoem-me os que acreditam nisso, eu não acredito em métodos milagrosos. Eu acredito numa revisão com método simples. Todo esse esforço para montar esse caderno é para facilitar na hora de revisão. Existem muitos métodos, eu ouvi essa frase uma vez e gostei muito, existem muitos métodos de revisão, mas eu tenho certeza que o pior deles é você revisar. Primeiro, o pior é não revisar, né? Não existe isso. Para passar em concurso, você precisa aprender a revisar. Mas o pior método de revisão é você fazer aquilo que fez exatamente no momento de estudo. Ah, Ronaldo, eu vou reassistir a aula, só que agora em velocidade 2. Cadê suas anotações? É para isso que elas servem. Você acha mesmo que 7 meses para montar esse caderno, em quanto tempo eu conseguiria relê-lo de forma inteligível e de forma que agregasse ao meu conhecimento a cada vez que eu lesse de forma mais ampliada? Você acha que eu vou demorar 7 meses? Longe disso. Se eu quisesse simplesmente reler isso daqui, em uma tarde eu releio. Então toda a matéria de português aqui dentro. Eu entenderia? Gravaria? Lógico que não. Quantas vezes eu precisaria fazer isso? 1 milhão de vezes. Porque é assim, é constância, é repetição. Então percebam que eu vou juntando todas as pontas e fazendo um processo lógico dentro da preparação. Primeiro se planeja, primeiro se decide, depois se conhece o adversário, depois se conhece, se planeja, identifica os caminhos, que é identificar professor, material, método de estudo, encaixa dentro da sua rotina e vai. Monta seu caderno, roda esse edital, faça as questões, tanto depois das aulas, quanto você vai avançando. Ah, Ronaldo, eu terminei português aqui, estou com o caderno montadinho. Eu gastava 3 horas para assistir 2 aulas, agora numa revisão aqui de 3, 4 temas importantes, eu gasto 1h30. O que eu faço outra 1h30? Estuda por questão. Hoje eu fiz uma pesquisa aqui no Q Concurso, questões da VUNESP dos últimos 6 anos, até 2016 mais ou menos, só nível fundamental e médio. Lembrando que você também precisa fazer questões de nível superior, mas aí precisa de um pouco mais de maturidade para entender se aquela questão é realmente adequada para a sua preparação. Mas só de questões de nível fundamental e médio, mais de 3.000 questões. Tem coisa para fazer sim.
Você só precisa fazê-la de forma metodológica, precisa fazê-la de uma forma organizada. Então faça isso. Se organize, conheça seu adversário, conheça o seu desafio, encaixe na sua rotina, monta seu caderno, com aulas, com PDF, com o que você tiver à disposição, faça suas revisões, e para mim revisão não tem segredo, é simples, é pegar o caderno e simplesmente ler. Você abre aqui o caderno, e a primeira coisa que você encontra é estudo da morfologia, estudo do substantivo. O que é o substantivo? É o nome com que designamos em geral pessoas, animais e coisas, flexionando em gênero e número. Ou seja, ele nomeia, ele sempre pode vir antecedido de um artigo, e esse artigo ele tem o poder de substantivar a palavra, e ele é variável, ou seja, ele admite flexão. Entendeu? Não entendeu? Fecha os olhos e lembra. Substantivo é aquilo que nomeia coisas, animais e pessoas. Ele é variável. Ele sempre pode vir antecedido de artigo. E o artigo tem o poder de substantivar as coisas. Tem o poder de substantivar um adjetivo, por exemplo. Entendeu? Pega o livro que você leu. Se você o leu, você fez provavelmente anotações, grifos nele, e lê aqui um parágrafo inteiro. Que eu grifei, eu posso colocar crime natural e crime plástico. Qual que é a diferença? Crime natural, eles sempre foram crimes e sempre vão ser. O homicídio, o estupro, o roubo. E os crimes plásticos? São os crimes que no passado não eram crimes, mas hoje são. Hacker, por exemplo, crimes cibernéticos. Um parágrafo inteiro, resumido com grifos, e que em segundos você traz de novo para sua memória. Simplicidade. Leve isso para suas revisões. Planejamento, montar caderno, questões, revisão e os simulados. É preciso fazer simulado, Ronaldo? Qual que é a importância do simulado? Eu já não estou fazendo questão? Eu já não estou trabalhando as questões para ver se eu entendi o assunto e para fazer e para falar se eu estou no caminho certo? E os simulados, para que servem? Aí que entra uma questão que muita gente vai se identificar. Quantos de vocês, faltando meia hora para a prova, não tinham passado no gabarito nenhuma questão e ainda faltava 10, 12 questões para se fazer e tiveram que correr? Muitos de vocês, talvez, que tenham passado por essa situação, não fizeram um simulado, uma prova completa. 35 questões de português, 20 de direito, 15 de matemática e 10 de atualidades. Numa tarde de domingo, sentado numa mesa com um cronômetro no seu pescoço. Então o simulado é muito mais do que você treinar aquilo que você aprendeu, treinar seus conhecimentos. É você entender o seu condicionamento físico para a prova. Eu tenho concentração suficiente para aguentar essa prova? Eu tenho concentração suficiente para entender da primeira até a última questão de uma forma saudável aquilo que está sendo proposto pela prova, pela banca? E é com isso, você vai perceber que na primeira você não tem, na segunda você melhora, na terceira você já tem tempo para descansar, para sair meia hora antes. E nisso você vai gerando situações de prova. Num domingo, um vizinho muito chato colocou um forró para tocar que me desconcentrou. E se acontece isso na prova? Como que você reage? Você fazendo um simulado, você vai ter noção daquilo que vai acontecer com você e vai tentar se precaver com aquilo. E outra dica importante. Estamos ainda, infelizmente, em pandemia. E se você não fez nenhum simulado, estudou no conforto da sua casa, chega à prova e encontra uma sala lotada, totalmente sem ventilação, totalmente fora das normas de segurança, de higiene, com 50 pessoas e você tem que estar com uma máscara. Imagina o seu psicológico nesse momento, você não consegue nem respirar. E você testou isso em casa? Essa situação de extremo estresse? Não testou. E aí o que você vai fazer? Desconcentração total, arruinou sua prova. Então você precisa ter esse treino. E quando, Ronaldo, você recomenda que você faça esse treino? Os simulados, eu acredito, isso é uma opinião pessoal, muita gente vai discordar, mas eu acredito que depois de montado todos os cadernos, se preocupe primeiro em montar seus cadernos. Monta seu caderno de português, monta seu caderno de matemática, raciocínio lógico, pega a sua legislação com afinco e coloca todas as anotações. O auditor aqui falou, Rosinha é perigoso porque dá vontade de dançar, dá mesmo. Só não pode dançar na prova, né? A Laura perguntou se a live vai ficar salva. Vai sim, estou cronometrando aqui para não passar de 1 hora e a gente poder deixar essa live salva. Então percebam que eu recomendo que se faça simulados
após montar o caderno. A prioridade é montar o caderno. Hoje, pergunte-se a si mesmo, eu tenho meu caderno de português montado? Eu tenho meu caderno de matemática montado? Quantas questões por dia eu estou fazendo após? E imagine só, você fez uma aula de verbos assim, estudou, maravilha, estou entendendo, presente, passado, pretérito, não quero fazer questão, próximo, parte para a próxima. E aí? Vai chegar na prova, vai encarar aquela quantidade de informação de verbos e vai ficar perdido? É aí que você identifica o erro. Você vai fazer questões e você vai errar tudo. Você não entendeu nada. Você tem que voltar. Percebam que a questão ela é revisão, ela é termômetro, ela é indicativo. Você não pode deixar de lado. Esse foi o meu principal erro. Falo isso sem sombra de dúvidas. Não fazer questões durante a minha preparação, durante a montagem do meu caderno, foi o meu principal erro para reprovar no TJ 2014. Não deixem de fazer. Não deixem de se atentar a isso. Depois de montado o caderno, ou até mesmo durante a montagem do caderno, faça as revisões. Deixe um dia ali, antes de ter o caderno montado, para não gerar ansiedade. Tem muitos métodos, né? 7, 14, 21, 28. Isso vai acumulando na sua cabeça, você vai ficando cada vez mais perdido. Quanto tempo mais passa, mais acúmulo você tem e você mais se desmotiva. Antes de montar todo o caderno e entrar no ciclo de revisão, o que eu recomendo? Deixa um dia da semana separado para fazer uma leitura simples. Uma leitura mesmo, um recontato com a matéria. Leia tudo aquilo que você já preparou durante aquele período para você não perder o frescor daquele conhecimento. Mas a revisão, de fato, é você sentar e gastar 1 hora naquelas anotações que levaram 8 horas, talvez. Lendo, relendo, fechando o caderno, memorizando, tentando repetir, tentando formular questões na cabeça. Uma forma muito solitária de estudo. Muita gente fala que o concurseiro é solitário, mas muita gente se escora, por exemplo, nas videoaulas. Eu não gosto de revisar, eu gosto de videoaula. Já é tão solitário, pelo menos eu quero ter um professor falando na minha orelha. É confortável, é muito confortável, mas é um erro. É um erro, infelizmente é um erro. 1 hora você precisa sentar sozinho, na sua solidão, e fazer a parte mais chata e mais importante do processo, que são as revisões. Que é o momento que você vai solidificar o conhecimento necessário que você adquiriu para o momento da prova. O que vai cair? Se a gente soubesse, não precisava revisar. Se a gente soubesse, não precisava estudar toda essa infinidade. Então você precisa estar preparado para tudo. E é através da revisão que vai te preparar para isso. Percebe? Esses 4 elementos essenciais. Formação do caderno, que é o estudo da teoria, resolução de questões, revisão e simulados. Sem isso, pessoal, não tem jeito. Foi o meu caminho que eu fiz em 2015 e que me colocou hoje no Ministério Público do Estado de São Paulo, que me deu aprovação em muitos outros concursos e é um conhecimento acumulado de muitas reprovações, de TRT, de TRE, de prefeituras, de procuradoria, muitas reprovações. Então, quero deixar para vocês essa mensagem de que esse foi o meu caminho, essa foi a minha experiência. É um prazer poder compartilhá-la aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham tirado algum ponto aqui, outro ali, que vocês possam agregar isso para o estudo de vocês. Saibam, é difícil? É difícil. Mas é complicado? Não é complicado, é simples. Façam o simples. Isso não quer dizer que vai ser fácil. Muito pelo contrário, é um projeto de vida. Não é uma provinha qualquer, é um projeto de vida. Você vai ser oficial de promotoria, se você quiser, pelo resto da sua vida, servindo ao público o resto da sua vida. Então, não é qualquer um mesmo que tem que entrar. E você está preparado. Você tem todas as características que o Ministério Público precisa. Mas antes disso, você precisa pagar o preço. E o preço se paga com tempo. O preço se paga com dedicação, com esforço, com suor, com lágrimas, com abdicação. Faça isso. Faça isso. Você não vai se arrepender. Eu não me arrependi. Você vai errar muito. Vai sofrer muito. Mas tudo vai ser recompensado. Eu não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas mesmo. Agora, pessoal, aos que tiverem alguma dúvida, quiserem mandar aqui no chat pra gente, ou se quiser mandar depois no direct pra mim, eu estou à disposição, que eu vou tentar respondê-los aqui. Algumas pessoas. Muito obrigado à presença de todos, claro, muita gente conhecida aqui prestigiando, fico muito feliz, muitos amigos,
muitos alunos também, fico extremamente agradecido. Deixa eu dar uma olhada aqui. Manda Melo pergunta, o que você acha da planilha do aprovado, que nos mostra as horas líquidas estudadas e tal? Manda, eu não conheço essa ferramenta, mas eu te digo uma coisa, tudo que eu coloquei dentro desse cronograma, por exemplo, eu coloquei 3 horas estipuladas, das 19h30 até as 22h30. Isso vai dar 3 horas líquidas? Nunca. Mas você precisa se atentar a uma coisa, por exemplo, de que não adianta você simplesmente sentar, dar o play na aula, aí daqui a pouco você para, vai pegar um café, aí daqui a pouco alguém entra no seu quarto e você continua. Não. É o cronômetro ali do seu lado. É a faca no pescoço. Quer parar e ir no banheiro? Para o cronômetro. Seja honesto com você mesmo. Saiba no final do dia e não se engane. Você é o único prejudicado por se enganar. Se alguém entrou, por exemplo, na sua sala de estudo, para o cronômetro. Se alguém ligou, o celular deveria estar desligado, né? Mas se precisa estar ligado, se alguém ligou, para o cronômetro. Se você cansou, quer espairecer, para o cronômetro. Talvez, na primeira vez que você faça isso eu não estou falando diretamente para a Amanda, claro, estou falando para todos. Na primeira vez que você faça isso, talvez você se assuste com a quantidade real de horas que você estudou, com a quantidade que você planejou. Repito, é claro, das 19h30 até as 22h30 você não vai estudar 3 horas. Vai estudar 2h30, vai estudar 2h45, com um tempinho ali para parar, para ir ao banheiro, para tomar alguma coisa. Mas saiba disso. Você vai se surpreender, talvez. E vai te dar o estalo. Será que eu estou estudando mesmo? Será que eu estou aproveitando o meu tempo? Será que eu realmente estou dando valor naquilo que eu não consigo recuperar? Porque você pode gastar milhões com cursinhos aí e não aproveitá-los. Simplesmente deixá-los de lado. Mas o tempo você não recupera mais. Então, saiba disso. Voltando aqui, muita gente agradecendo. Agradeço a Lara de novo. Tá aqui a Ivete, Juliana, Kelly, o Ítalo, todo mundo me agradecendo. Eu que agradeço a todos vocês. Thaís, parabéns pela objetividade, Clarisa, eu que agradeço. Paulo agradecendo pela live, eu que agradeço também. A Nani concurseira. De quanto em quanto tempo fazer as revisões? Aquilo que eu disse, a revisão propriamente dito, eu prefiro fazer depois de montado o caderno. Mas eu também não gosto de ficar sem contato com a matéria. Geralmente eu vou dar o exemplo de verbos de novo, que era o que eu mais tinha dificuldade em português. Verbos a gente vê no finalzinho de morfologia, depois a gente entra em análise sintática, em sintaxe. Imagina, eu que levei 7 meses para montar o caderno, eu ia ver verbos em setembro e depois ia revisá-lo lá em fevereiro, ia dar certo? Não ia dar certo, não ia lembrar nada. Então, a revisão grossa mesmo, que você pega pesado, eu prefiro terminar o caderno. Mas isso não significa que eu não vá fazer uma releitura simples para refrescar na memória aquilo que eu aprendi. E eu costumava deixar um dia na semana, sem muita neura. Se é o sábado o seu dia mais tranquilo, o dia que você menos vai ser incomodado, por exemplo, pega esse sábado. Olha, eu vou tentar reler todo o meu caderno de português que eu fiz. Na primeira semana vai ter 3 páginas, na segunda 6, na outra 8, daqui a pouco você vai ter 20. Só que você conseguiu ler 10. Lê 10 essa semana, 10 semana que vem. Eu terminei processo civil. O processo civil foi muito rápido. E eu estou andando bem nas outras matérias, não preciso aumentar as horas. Usa o tempo que você usava 1 hora de processo civil para colocar essas releituras. E já inicia a revisão de processo civil. Aí sim você vai pegar pesado em processo civil para gravar aquilo na sua mente. Claro, sempre dedicando as horas proporcionais à importância da matéria. Processo civil você vai encontrar 2 questões, 3. Português são 35. Se você fosse chutar concurseiro público para sempre, se você fosse chutar, qual acha que quando seria a prova? Tá difícil, viu? Infelizmente a Omicron veio com muita força, muita gente conhecida sendo infectada e, graças a Deus, a maioria sem gravidade, mas a gente não sabe qual é o impacto que isso vai causar na administração pública. Se houver o fechamento, o lockdown, tudo de novo, é bem provável que os prazos do concurso também se suspendam. A gente já viveu isso, então, se suspender de novo, prorroga mais 6 meses para frente. Mas vamos supor que a pandemia, e é isso que todos oramos para acontecer, acabe esse ano. A OMS tire a pandemia em março porque os números caíram de forma muito abrupta e a gente está bem, está melhorando. A partir daí, são 6 meses de validade do concurso anterior. O MP vai se preparar dentro desses 6 meses. A gente vai ter alguns gatilhos de alerta de que o concurso está para sair. Por exemplo, a contratação da banca, a formação da comissão, tudo isso vai ser divulgado aqui no nosso Instagram. Mas se eu fosse chutar,
É muito difícil chutar para criar expectativa nas pessoas, mas em situações bem positivas lá para agosto, setembro, viu? Eu não acharia que vem antes disso, não. Ficaria muito surpreso. Mas preparem-se para como se a prova fosse amanhã, porque vocês estão com tempo de ouro aí. O cronograma do alvo no TJ para o concurso oficial de promotoria é aquilo que eu disse para você, Laura. Esses materiais preparados por essas pessoas que são muito bem preparadas, são muito bem instruídas para fazer isso, elas fazem isso com muita excelência, eles são ótimos. Você precisa ter um direcionamento, isso facilita a sua vida, é uma ferramenta excelente. Se você tiver condições de ter um cronograma do alvo, um cronograma da Nayara, isso é ótimo, vai facilitar em muito sua vida, você vai ganhar tempo. Mas é óbvio, por exemplo, que vamos supor que alguém faça isso. Olha, na segunda-feira você tem que estudar 4 horas de verbo. E se você não tem 4 horas, o que você faz? Você vai ficar desesperado, vai te causar ansiedade? Então coloque isso dentro da tua realidade. Eu uma vez comprei um cronograma, por exemplo, edital esquematizado do Eduardo Gonçalves, para concurso, se eu não me engano foi de analista. E aquilo, ele é ótimo, porque ele é realista nesse ponto, ele entende que cada um tem sua realidade. Ele fala, olha, eu estou estabelecendo aqui um conteúdo para você estudar em um dia, só que se a sua realidade for de 2, 3, 4 horas de estudo, e eu estou te planejando para 6, você não vai dar conta. Então divide isso, quebra em 2, quebra em 3, só não quebra em 10, porque senão você não vai terminar nunca. Então, saiba utilizar bem essas ferramentas sem que elas lhe causem ansiedade e sem que elas lhe prejudiquem, porque você precisa perceber a sua vida, as suas circunstâncias e encaixá-las dentro dessas ferramentas que são excelentes. A Juliana falando, que dica que você dá para quem é Mobral em matemática? Eu também, sempre foi minha maior dificuldade a matemática, ela sempre foi um calo no meu pé. E eu simplesmente enfrentava. Vocês percebam aqui, na época que eu estudei no NEAF, né? E era o José Luiz de Moraes que dava aula na época, eu simplesmente encarava o que ele me propunha. Eu não tentava entender muito, não. Tanto isso aqui é até vergonhoso de mostrar, né? Mas, ó, regra de 3. Passo 1, faça isso, isso, isso. Passo 2, faça isso, isso, isso. Passo 3, faça isso. Passo 4, faça aquilo. E simplesmente eu levava isso aqui como se fosse a minha vida. Eu identifiquei na prova que era a regra de 3, eu praticamente virava um robô. Então eu não tentava entender muito o que estava acontecendo. Era esse o passo a passo, abaixa a cabeça e vai. Infelizmente tem matérias que a gente precisa ser pragmático. E matemática era o meu problema e eu tentava resolver os meus problemas dessa forma mais pragmática, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Informática entra? Eu acho que entra, Lara. Acho que entra, mas eu diria o seguinte, só pra gente fechar essa live e dar 1 hora certinho. Quem tiver mais dúvida, entra em contato comigo no direct, tá bom? Mas informática, eu acho que entra. Mas a gente entrar... Por quê? Porque entrou no concurso de auxiliar de promotoria e porque a necessidade do mundo atual é indiscutível quanto aos meios tecnológicos. Mas o que eu recomendo? Você está começando hoje, não estuda informática. Você está muito bem, está com o caderno de português montado, está com o caderno de matemática e raciocínio lógico montado, está com a legislação com afinco toda rabiscada, montada, já está em revisão, já está até fazendo simulado, estou com tempo, inclui informática. Longe disso, não faça isso. Porque se cai, você ainda tem o tempo ali para tentar, por exemplo, minimizar o prejuízo. Mas se não cai e você perdeu tempo com informática, com uma matéria que não cai, e ainda deixando de lado outras que você tem certeza que vai cair, como português, eu acho um risco muito grande. Então saiba o estágio de preparação que você está para saber se você inclui informática. Mas eu deixaria um caderno de informática bem guardadinho ali do lado. Se eu tinha experiência com concurso antes de entrar no MP, tinha, presto concurso desde 2012, então é uma estrada bem longa, fui nomeado só em 2018. Então saibam que a estrada é longa, espero que a de vocês não seja tão longa assim. Bom, gente, agradeço a todos, tem muitos comentários aqui, muita gente elogiando, fico muito feliz, mas para ficar salva, a gente precisa encerrar agora. Beijo a todos, um abraço, contem comigo. Até a próxima, pessoal!